punto que me llama la atención es en términos de financiamiento, el tema de inversiones, doctor. Brasil, debo entender que tiene una partida, no sé si son cerca de 800 millones de dólares que podría facilitarlos para trabajo, ¿no? Incluso hay unos 500 millones de dólares por ahí que estaban destinados inicialmente para el tema del transporte. No sé si en nuestro país harán uso de esos 500 millones de dólares o podría en un momento determinado tener una reorientación para dedicarlos a esto, pero el tema de inversión siempre es interesante, pues, saber si en Brasil pueden haber esas posibilidades. Sí, há essa possibilidade. Os 800 milhões ha sido uma decisão do presidente Lula com o presidente de El Salvador, em um importante encontro que han tenido em Brasil há pouco tempo. Claro. Que o presidente Lula ha orientado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco estatal, para abrir uma linha de financiamento solamente para El Salvador. E certamente parte desses 800 milhões poderão ser utilizados em las construções de hidrelétrica. Ao mesmo tempo, o Brasil, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem esta vocação, não, de financiar inversões onde há a participação de empresas brasileiras em outros países. E no caso de El Salvador, a possibilidade de uma integração entre CEL e Eletrobras, isto se quedaria muito mais tranquilo, sem limite de valores, e sim por conta da viabilidade econômica de los projetos. Caso El Salvador adote este modelo de subastas e contratos de largo prazo, isto seria muito importante porque seria possível obter custos destes financiamentos muito baratos e, consequentemente, o custo final da energia elétrica para a população de El Salvador se quedaria muito baixo, porque esta é uma característica muito interessante deste modelo, oferecer como garantia para os bancos o contrato de venda, uma modelagem de engenharia financeira que chamamos de Project Finance, né? Que é o fluxo de caixa do projeto que é a garantia para o banco que financia, neste caso, o Banco de Desenvolvimento. ¿Y usted sabe si esos fondos están supeditados, su liberación está supeditada a la aplicación de este tipo de modelos? Eu não sei, pero seria mais tranquilo este tipo e é muito adequado para inversões em el setor elétrico. Por quê? Porque a demanda de energia elétrica não cambia muito ao longo do tempo. Se pode calcular através de probabilidade qual é a taxa de crescimento. Então, isto é muito tranquilo, particularmente para o consumo residencial das famílias, não? Então, isto serve como uma garantia. Então, para o banco, é uma seguridade que haverá pagamento, plata, para cobrir o financiamento. Então, como o risco é muito baixo, incluso com uma participação de uma empresa pública brasileira como a Eletrobras, o risco menor cai mais, o custo do financiamento pode ser o mais barato que El Salvador poderia obter. E, ao fim, tarifas mais baratas. ¿Cuánto tiempo puede llevarle al país para poder aplicar este modelo y en qué rubros serían los más indicados? O tempo depende das negociações e da análise de los projetos de inversões. Creemos que, por exemplo, este projeto da central hidrelétrica de Tigre, que é uma central de 700 e poucos megawatts, seria projeto muito interessante, porque incluso permitiria autossuficiência para El Salvador, autossuficiência para Honduras e exportação de energia elétrica para os outros países. Então, é projeto nos parece ser algo muito interessante de analisar, particularmente porque hoje
os países de América Central têm uma rede de transmissão comum. A través del CIEPAC. Sim, nós como investigadores estamos muito curiosos de analisar esta experiência, porque nos parece a experiência mais desarrollada de América Latina de integração energética, vários países integrados em linhas de transmissão. Creemos que o próximo passo seria a integração do planeamento para que uma central hidrelétrica tão grande como a central de Tigre possa ser parte do planeamento de todos os países e beneficiar todos os países. Creemos que é um caminho muito interessante de se investigar e por isso que gostaríamos muito de ter contatos y un intercambio mayor con las universidades de El Salvador. ¿Sí? Ahora, entonces, en el enfoque que ustedes plantean, por ejemplo, como lo plantea Brasil, de este tipo de inversiones con una orientación integracionista, pasa por ese tipo de cosas, es decir, la posibilidad de que ustedes, bueno, ya hay una inversión en Nicaragua, puede haber una inversión en el Tigre que implicaría inversión para dos países, El Salvador y para Honduras. Sí, y para los otros países, porque como es una central que tiene uma capacidade instalada muito maior do que as necessidades de El Salvador e Honduras, é possível construir numa perspectiva de exportação dessa energia. Pero os outros países têm que estar cientes e conscientes destas possibilidades. Pero como são muitos países e a demanda desses vários países cresce, quando esgotar a utilização de Tigre, se poderia construir uma central hidrelétrica em Costa Rica muito maior do que o seu mercado e Costa Rica exportar para os outros. Creemos que do ponto de vista lógico é um modelo muito consistente, não? Perfecto, vamos a una pequeña pausa, regresamos.